Hoje, falando sobre a saúde do coração, recebemos aqui o cardiologista Dr. Gemelli. Dr. Gemelli, explicávamos há pouco alguns cuidados. As doenças do coração, elas podem aparecer em qualquer idade? Sim, nós temos dois mundos totalmente distintos. Então, quando a doença cardíaca é muito jovem, muito precoce na vida da gente, normalmente se trata de uma doença congênita, ou seja, quando você nasce com defeito no coração. E aí existe uma gama enorme de possibilidades. Você pode nascer faltando coronária, você pode nascer com válvulas danificadas, você pode nascer com um ventrículo único ao invés de dois. Enfim, enorme as possibilidades de doenças cardíacas congênitas. Essas doenças normalmente atingem as crianças e os adolescentes. Para termos as doenças que nós normalmente chamamos atenção, você já tem uma idade acima de 35 anos, ou seja, ao longo da sua vida é que as doenças cardíacas vão aparecendo. Disparado, a mais importante é a pressão alta, a hipertensão. Por quê? Porque de cada 3 pessoas, uma tem pressão alta. E a maioria dessas pessoas, como eu comentei, não sabem que tem a doença. Depois vem as arritmias, as doenças isquêmicas. E quanto mais velho eu fico, 70, 80 anos, maior é a minha chance de ter doença cardíaca. Então, se você tem 60 anos e diz assim, ó, eu não tenho nada, realmente tu está precisando fazer um check-up, porque tu deve ter alguma coisa e não está sabendo ainda. E como conviver com as doenças do coração? As doenças cardíacas, elas tiveram uma evolução enorme, né? Desde que lá atrás, o nosso professor Zerbini e alguns colegas africanos da África do Sul conseguiram estabelecer o primeiro transplante cardíaco, né? De lá para cá, a gente teve uma evolução enorme nas cirurgias, nos medicamentos, nos dispositivos que nos ajudam a ficar vivo, marca-passos, corações artificiais. Então, hoje eu diria assim, conhecendo a doença e estabelecendo um bom tratamento, você pode conviver com a doença muito bem. Agora, o grande problema muitas vezes é que a pessoa que tem a doença melhora um pouquinho em virtude do tratamento e simplesmente abandona todos os cuidados a partir daí, voltando obviamente a ficar doente de novo. E olha, a nossa equipe conversou com o senhor Jacinto, ele que fez a cirurgia de revascularização do miocárdio, a popular ponte de Safena, e conta como é a vida depois da cirurgia. Meu nome é Jacinto Raimundo da Silva Neto. Hoje eu estou aposentado, eu era motorista. Tive que fazer uma ponte de Safena porque disse que tinha secado, a veia, a artéria principal tinha secado. E o coração ele próprio tinha forçado uma veia secundária, mas não tinha muita firmeza. Aí tive que fazer a ponte de Safena para voltar a restaurar a artéria que estava fechada. Antes da Safena, eu gostava muito de fritura, entendeu como é que é? E antes também eu vivi um período da minha vida que eu gostava de tomar umas cachaças, um negócio, uma cerveja, entendeu? Passei um susto, né? Eu mesmo sabia que a gente não manda na vida da gente, né? Se for a hora, a gente tem que ir mesmo, né? Que é Deus que controla tudo, né? Mas a família ficaram meio desesperados, porque fazer uma cirurgia do coração, eu digo, não, mas não adianta se desesperar, vamos acreditar em Deus, pronto. Eu sou casado, tenho a minha esposa, né, que é a Cícera aqui, tenho 2 filhos, nora, netos e tudo, entendeu? Procurei buscar a Deus, né, e pedir a força para Ele, para passar pelas dificuldades, né, e sentir confiança que eu estava na mão de Deus, porque eu não podia fazer nada, né, se fosse a hora, tanto fazer eu me desesperar como não, ia ter que ir do mesmo jeito, né. A gente percebe que para conviver, né, precisa ter sim hábitos saudáveis, mudar toda a rotina depois, né, doutor? Agora, quais seriam os primeiros sintomas de um coração doente, a exemplo até do próprio Jacinto? Veja bem, existem sintomas que têm uma relação direta com a doença cardíaca. O principal é a dor no peito. Quando o seu peito dói, especialmente quando você está fazendo uma atividade física, isso tem uma correlação muito grande com doença cardíaca. Os outros sintomas, como palpitação, falta de ar, cansaço, os pés inchados, todos esses podem ter uma correlação também com doença cardíaca.
Mas se você observar que o seu peito dói no momento que você faz uma atividade física, esse é um sinal de alerta vermelho. Você deve procurar um médico imediatamente. Se eu não tive um sinal, quando devo procurar um cardiologista? Com qual frequência? A partir de qual idade? Essa polêmica é como exame de próstata. Quando que eu começo a fazer, né? Na verdade, cuidar do coração não tem idade, né? A gente deveria, de muito cedo na vida, dosar o colesterol, né? Hoje a gente sabe que existe a dislipidemia juvenil, que são crianças que têm colesterol alto em virtude do estilo de vida, do alimento que comem, né? Os fast foods da vida, né? Ou seja, frituras em excesso, como nós vimos aí o Jacinto, né? Comendo fritura ao longo da vida, você vai criando placas de ateroma que vão entupir as suas artérias e depois precisa de revascularização, ou seja, você precisa de uma alternativa para aquela passagem de sangue, né? No caso dele foi feito ponte de safena, mas você poderia fazer também angioplastia, colocação do stent, que é aquela molinha que a gente coloca para abrir o vaso. Então, essas atitudes, esse estilo de vida, eles estão vinculados diretamente à longevidade. Se você tem bons hábitos de vida, seguramente você viverá. Eu costumo falar com meus pacientes, se você quiser viver 50 anos, você não precisa fazer nada na vida. Agora, se você pretende viver 80, 90 anos, você tem que se cuidar sim da pressão arterial, do peso, tem que tomar os remédios, tem que fazer os exames. O que não dá é para não fazer nada e querer viver 90 anos, porque daí você não vai estar usando todo o progresso que a medicina teve nas últimas 5 décadas. Você de casa, fique atento às dicas saudáveis de como cuidar do seu coração. Daqui a pouco a gente continua falando sobre o tema, temos muito mais a esclarecer, então não saia daí.